Salve, salve, nação concurseira de todo o país! Estou mais uma vez aqui com você, professor Mourão, relativo à matéria de língua portuguesa. Só que neste encontro vamos dar um encaminhamento um pouco mais específico. Vamos tratar de um assunto que vem sendo cobrado principalmente na banca CESP, tá ok? Com muita frequência, redação oficial, ou seja, aquela matéria relativa ao Manual da Presidência da República de Comunicações, correspondências oficiais. Então faz-se necessário que aqui, obviamente, o professor lhe dê algumas dicas para que você, na hora da prova, por exemplo, provas recentes aí que aconteceram, em que nós observamos que das 25 questões constantes, CESP-NB, sempre frisando, não é isso? 10 delas eram relativas, eram direcionadas a esta tão importante matéria. Em alguns pontos, bem decoreba. Em outros, é só a questão do logismo, o entendimento quanto a alguns aspectos conceituais e a aplicabilidade deles, tá ok? Então dá-se início agora este curso que por você será prestigiado e o melhor, aprendido. Vamos então começar, nós teremos algumas abordagens bem teóricas somadas a alguns aspectos práticos. Ou seja, à medida que eu for comentando, você vai perceber aí, candidato, que nós teremos exemplificações, ilustrações feitas ou por este professor que vos fala, ou então no próprio material com o qual você está me acompanhando neste momento, ok? Então vamos começar com o item de conceitualização. O que seria, candidato, essa parte de fundamentação teórica relativa a correspondências ou os atos de correspondência oficial? Vamos ao conceito, acompanhe comigo. Nós temos: é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações que tanto podem ser dirigidos ao poder público como a particulares, fazendo uso do padrão culto da linguagem com clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Candidato, aqui comigo, preste bem atenção. Desde o conceito, já temos que nos preocupar com uma provável questão em sua prova, qualquer que seja a banca, ESAF, FCC, CESP, e eu costumo brincar, ASPER, CHUSPER, FASPER, o que criarem de banca. Tendo redação oficial, tem que seguir o nosso Manual da Presidência da República. Não há para onde correr. Então nós temos esse conceito aí, essa parte principal, que nos diz o seguinte: vá acompanhando comigo na tela, para que perceba que aspectos principais, inclusive, já foram fruto de objeto de prova, tá certo? Então vamos lá, comigo. É a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Vou destacar para você, ó, é o poder público redigindo atos normativos e comunicações. Beleza? Percebeu isso? Então, parte do poder público, obviamente, a algum destinatário. Vamos observar que destinatários seriam esses? Vamos lá. Que tanto podem ser dirigidos ao próprio poder público. Bom que se frise agora, candidato, acompanha comigo aí. Quando eu tenho o próprio poder público encaminhando mensagens, correspondências oficiais para os seus próprios órgãos, para os seus próprios entes, eu tenho aquele aspecto bem jurídico, não é verdade? O aspecto interna corporis. Olha aí, professor Mourão fazendo a interdisciplinaridade com os aspectos jurídicos. Por isso que o nosso técnico aqui, Edno, gosta de ver minhas aulas, como você aí. Ele percebe que aqui, ó, são conhecimentos conjugados. Isso de suma importância. É igual a malhação, não é isso? Tá tudo conectado. Pô, Mourão, que é isso? Vamos pra aula, vamos lá. Acompanha comigo. Nós temos aqui, ó, o poder público está encaminhando correspondências para si mesmo, de um órgão para outro, de um ente para outro, o que quer que seja. Então você percebe que o aspecto também se volta para o comando interna corporis. Isso já foi objeto, inclusive expressão utilizada em provas, ESAF e FCC. Aspecto interna corporis seria o poder público, obviamente, encaminhando, direcionando correspondências para os seus próprios órgãos, ou seja, tudo ficando em casa. Prosseguindo com o nosso conceito, acompanha comigo na tela. Como a particulares. Olha aí, meu candidato. Então é o poder público encaminhando correspondências para si mesmo, vamos falar assim de uma maneira bem informal para que você me compreenda com clareza aí, como também para particulares. Então a coisa não fica só interna corporis, ela é externa, ou seja, tanto tem aspecto interna como externa corporis, fazendo aí um link com o aspecto jurídico, linguagem esta que já foi trabalhada em certames. Fiquem bem alerta. Então, nesse aspecto, é o poder público, ato de correspondência oficial. É o poder público emanando, redigindo correspondências que poderão ser encaminhadas para os seus próprios órgãos, para os seus próprios entes,
como também a particulares. Então a coisa não é só interna, interna corporis, guarda a expressão, como também externa, externa corporis. Maravilha? Prosseguir então nosso conceito, acompanha comigo na tela. Fazendo uso, e agora vem as características, guarde bem isso, sempre trabalhadas principalmente pela Banca CESP. Olha aí as características. Padrão culto. Padrão culto, candidato. Há de você considerar que quando falamos nisso, não é um padrão uniformizado para este tipo de correspondência. É o padrão culto da nossa linguagem, é o padrão culto da gramática, a prescrição gramatical. A gente pode até colocar, ó, vem comigo na tela, esse padrão culto seria o aspecto relativo à NGB, a norma gramatical brasileira. Ou seja, as regras que nos norteiam no ato de correspondências, quaisquer que sejam, não exclusivamente do ato de correspondência oficial. Maravilha? Uma das características, guarde isso. Mais uma, clareza. Outro ponto, há que se ter clareza num ato comunicacional, seja escrito, seja falado, gestual, o que quer que seja, e não poderia ser diferente nos nossos atos de correspondência oficial. Maravilha? Vamos lá, mais uma conceitualização aqui, mais uma característica. Concisão, há de ser conciso, há de ser enxuto, numa linguagem mais coloquial, informal, mais popular, não é isso, candidato? Ele tem que ser conciso, ele há que comunicar o que tem que ser exclusivamente comunicado. Eu não posso ficar redundando, sendo prolixo. Vamos, obviamente, aprofundar esse conceito de prolixidade, que faz-se sim necessário que falemos a respeito dele, para que você perceba que isso consiste em um equívoco, não só no ato de correspondências oficiais, como também em qualquer tipo de redação, qualquer tipo de texto. E fechando aqui, ó, formalidade e uniformidade. Falar em aspecto formal, sendo até redundante, é de qualquer forma falar sobre o aspecto culto, o aspecto de formalismo no tocante à linguagem empregada, o aspecto de uniformidade, é bom que se frise, mais uma vez, não é se falar, neste caso, de um padrão relativo exclusivamente aos atos de correspondência oficiais. Não tem a ver diretamente com isso, tem a ver com o quê? Uniformizar as correspondências para que, obviamente, a coisa se figure, seja obviamente trabalhada da melhor forma possível, da maneira mais fluida e que obviamente atinja um objetivo maior, que é comunicar. Objetivo de toda e qualquer correspondência. Então fechamos assim. Parte de conceituação, o que é que nós temos que guardar para toda e qualquer prova? Lembrar, é um ato que parte do poder público que tanto pode ser encaminhado aos seus próprios órgãos, entes, o que quer que seja, aspecto interna corporis, como também pode ser encaminhado a particulares. Mas seja para o próprio poder público, seja para particulares, eu tenho que considerar os seguintes conceitos: uniformidade, como se diz aí para você, formalidade, adequação ao padrão culto, concisão, clareza, que na verdade são regras, são prescrições inerentes a toda e qualquer correspondência, não só para redação oficial. Maravilha, então, esgotada essa primeira parte, vamos à próxima, coloca o teu clean na tela aí e vamos para o próximo item. Diz respeito agora à linguagem dos atos e comunicações oficiais. Olha aí, vamos trabalhar agora o aspecto primordial das correspondências oficiais, a linguagem a elas inerente. Vamos lá então. A necessidade de empregar determinado nível de linguagem nos atos e expedientes oficiais decorre do próprio caráter público desses atos e comunicações, como também de sua finalidade. Então aí não tem muito o que aprofundar e muito o que comentar não. O que é que ele nos diz? Determinado nível de linguagem em termos de empregabilidade, candidato. Você já percebeu? Determinado nível de linguagem. Que linguagem tem que ser essa? Vou frisar para você, ó, a linguagem culta, não é isso, candidato? A linguagem culta, a linguagem gramatical, aquela prescrita segundo as regras que norteiam quaisquer construções linguísticas, ok? E prosseguindo, nos atos e expedientes oficiais decorre do próprio caráter público. Não esquecer, elas têm sim caráter público, uma vez que interna, olha a expressão, ou externa corporis, sempre tem esse aspecto de publicidade. Em uma provinha recente aí, deu-se justamente essa assertiva. Nós temos o aspecto de publicidade e impessoalidade relativos às correspondências oficiais, pode ter certeza. Inclusive, mais uma vez linkando, são princípios administrativos. Lembra aí, candidato, o nosso famoso LIMP,
legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, não é isso? Esses fundamentos, esses princípios administrativos devem ser sim considerados nos atos de correspondência oficiais. E 2 deles, foram linkados com a nossa matéria aqui, redação oficial. Impessoalidade e publicidade, tá aqui descrito para você no âmbito da linguagem, hein? Então fique bem alerta a isso, trabalhado na prova CESP. Vamos lá, desses atos e comunicações, como também a finalidade. Lembrando, qual é a finalidade, não só dos atos em si, de correspondência oficiais, como também a finalidade maior da administração pública. Temos que realmente fazer esse link. Eu tive que ter aulas com a professora Patrícia para poder ministrar esse curso, hein? Pois é, aulas particulares. Professora Pati aí dizendo, Mourão, fala sobre isso, nesse aspecto aqui, mencionei isso para o aluno que é importante. Então vamos linkar língua portuguesa, redação oficial com o direito administrativo lá da Pati Girl, como se fala. Então nós temos qual é a finalidade da administração pública, não é o atingimento do interesse público? É isso. Então, basicamente, vai ser isso aí. Para que nós tenhamos esse aspecto justamente de finalidade, qual seria a finalidade una, não só dos atos de correspondência oficial, como da própria administração pública, candidato? Atingimento do interesse público. Então, aí você já considera para esse aspecto de finalidade, ok?